Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santo Baldo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se uns instantes, por favor. Na atual disposição litúrgica, nós temos somente no ciclo litúrgico, 3 festas com oitava. A oitava é uma extensão da festa pela excelência da ocasião. As únicas 3 oitavas que estão vigentes no calendário católico são as oitavas de Natal, Páscoa e Pentecostes. O Sumo Pontífice Pio XII suprimiu as demais oitavas, deixando somente essas. Porém, algumas, por serem festas muito importantes, permaneceram com o nome de férias privilegiadas. O que quer dizer? As festas da Epifania, da circuncisão e da Ascensão são dias de féria privilegiada. Ou seja, dentro da liturgia, é um dia que já não tem oitava, porque foi reformado por um Papa válido, verdadeiro, porém, são dias de certa importância por causa da festa que antecede. Hoje é o dia da oitava de Ascensão, que está suprimida, porém, a Igreja mantém essa féria privilegiada. Então, falemos um pouco do dia da Ascensão, que imagino que não tiveram aqui a missa, se é que não viajaram, falemos um pouco desse dogma da nossa fé, que é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus pela sua própria virtude. Nosso Senhor veio à Terra para pagar pelos nossos pecados, porém Ele mesmo disse que era conveniente que Ele voltasse ao Pai. Nos domingos de depois da Páscoa, nós celebramos em várias ocasiões Nosso Senhor anunciando essa conveniência de que Ele iria ao Pai e logo voltaria para todos nós. E essa conveniência dizia a respeito da vinda do Espírito Santo. Nosso Senhor promete o seu Santo Espírito, uma vez que Ele tenha chegado aos céus e apresentado as suas chagas redentoras ao Pai Eterno, para que o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo viesse para santificar aquela obra que Nosso Senhor tinha começado. Qual obra? A fundação da Santa Igreja. Por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, porém, essa igreja foi promulgada que dia? O dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo a formar essa preparação que já tinha feito Nosso Senhor, essa instituição que já tinha feito Nosso Senhor. Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja, comentando no dia, um dos seus sermões sobre a ascensão, ele diz que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Lembremos, São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então nós acreditamos que Cristo nosso Senhor ressuscitou e Ele é a esperança da nossa própria ressurreição. Nós esperamos nele, ressuscitado, que algum dia, se merecemos, ressuscitaremos para a glória eterna. Isso é uma verdade que, lembre-se, indiscutível. Deus Nosso Senhor mandou seu Filho para redimir o homem. Somente Nossa Senhora está nos céus, agora, de alma e corpo. Mas o que é um homem, senão alma e corpo? Nos céus, agora, nós temos almas benditas, mas não homens perfeitamente redimidos, fora Nossa Senhora. A redenção será completa quando os nossos corpos alcancem a graça da ressurreição para a glória eterna. Então, por isso, Santo Agostinho disse que a ressurreição de Cristo é nossa esperança. Porém, diz Santo Agostinho,
A ascensão de Cristo é a nossa glória. Vejam só. Se a ressurreição de Cristo é a nossa esperança, a sua ascensão é a nossa glória. E por que a nossa glória? Porque precisamente era conveniente que Cristo, logo que padecesse por todos nós, logo que derramasse até a última gota de seu sangue pela nossa redenção, que ele ressuscitasse e subisse aos céus para enviar-nos o seu Santo Espírito. Que infelizmente o Espírito Santo é um grande esquecido em muitas das nossas devoções, em muitas das nossas ações e em muitas das nossas adorações. Às vezes o Espírito Santo é esquecido. Lembremos que por uma saudável apropriação, nós dizemos que o Pai é o Criador, que o Filho é o Redentor, porém que o Espírito Santo é o santificador das nossas almas. E por que nós fazemos essa saudável apropriação? Porque as nossas almas, como possuem uma mancha grandíssima chamada pecado original, que somente desaparece depois do batismo, ela possui, depois do batismo, as relíquias do pecado, a inclinação ao mal. Nós podemos perceber, uma criança batizada cresce e tem maus hábitos, más inclinações. A nossa natureza, por causa do pecado original, é uma natureza caída. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo traz a possibilidade de redimir essa alma caída. Porém, nós precisamos a força, a virtude do Espírito Santo para tornar essa alma santa. Por quê? Nós sabemos muito bem que a santidade está ao alcance de todos, porque a todos disse nosso Senhor Jesus Cristo: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículo 48, Sermão da Montanha. Nosso Senhor usa o imperativo aí, estote ergo perfecti, sede perfeitos. Não é um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento. E vejam o ponto de comparação que diz nosso Senhor, estote ergo perfecti, sicut et pater vester, perfectus est. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Se nosso Senhor tivesse colocado como ponto de comparação os anjos, já seria muito grande para nós. A natureza angélica é uma natureza muito superior à natureza humana. Então, imaginemos que Deus colocasse, nosso Senhor Jesus Cristo colocasse, como ponto de comparação a nossa perfeição, a perfeição de um São Miguel Arcanjo. Mas ele vai muito mais além que isso. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Agora, nós vemos uma missão grandíssima. E nosso Senhor Jesus Cristo, quem manda colocar essa missão em prática. E Ele mesmo dá as forças, dá as graças para que nós obtenhamos essa coroa de perfeição comparada à perfeição do Pai Eterno. Como nós conseguimos isso? Os nossos atos, as nossas virtudes, os nossos bons hábitos sempre estarão manchados com a nossa natureza humana. Sempre. Porque somos homens, somos falíveis e, de fato, caímos tantas vezes. Mas qual o motivo pelo qual nós sempre caímos nas mesmas coisas? Eu sempre caio nessa virtude. Eu sempre caio nessa oração. Sempre a mesma coisa. Porque, precisamente, não por defeito da virtude em si. A caridade sobrenatural, uma virtude perfeitíssima, a maior das virtudes. Mas quando o homem, que é falível, que é débil, pratica a caridade, ele pode errar nessa atuação. Ele pode errar praticando essa virtude. Porque a virtude é perfeita, mas o homem não. Então o que devemos fazer? Aperfeiçoar o homem. E aí entra a ação do Espírito Santo. Aí entra a ação do Espírito Santo, que é aperfeiçoar as nossas almas, aperfeiçoar as nossas virtudes. Mas ali há um segredo muito, muito grande. Porque o homem, por livre e espontânea vontade, pode dizer: pois bem,
Hoje, um dia 16 de maio, praticarei a virtude da caridade, ou praticarei a virtude da fé, ou praticarei a virtude da humildade, da magnanimidade, qual seja. Por livre e espontânea vontade, o homem pode deliberar e dispor as coisas para praticar tal ou qual virtude. Porém, para que essa virtude seja perfeita, tem que vir o Espírito Santo e mandar alguns dos seus dons para que aquela ação seja perfeita. Por exemplo, necessitamos o dom do Espírito Santo da sabedoria para praticar de maneira perfeita a caridade. Nós precisamos o dom do Espírito Santo da fortaleza para praticar a virtude da paciência. Nós precisamos do dom do Espírito Santo, do conselho, para praticar de maneira perfeita a virtude da prudência. E por aí vai. Mas esse dom do Espírito Santo só se consegue de uma maneira: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e serão abertas as portas. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, é o evangelho que expõe essa insistência da oração. Os senhores alguma vez, pelo menos, escutaram numa missa aquela parábola de Nosso Senhor, onde vem um homem, bate na porta do seu vizinho dizendo se não tinha alguns pães para que ele recebesse um amigo que tinha vindo de viagem. E o dono da casa disse: já estou no meu quarto, já estou deitado, não posso levantar para dar os pães. E ele continua, vai batendo, até o outro levantar e dar as coisas que ele precisava. Nosso Senhor, ele expõe essa parábola para que nós tenhamos a ideia de que a insistência na oração. A insistência na oração. Mas vejam só, que coisa tão precisa, que Nosso Senhor disse: vós que sois tão maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, como vosso Pai Celestial não dará o seu Espírito àquele que pedir. Não dará o seu Espírito àquele que pedir. Por isso, nós devemos pedir de maneira insistente a atuação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas. Que o Espírito Santo não seja um grande esquecido das nossas devoções, não seja um grande esquecido das nossas inclinações, dos nossos pedidos, porque senão sempre permaneceremos na mediocridade. Sempre, sempre. Porque toda a virtude vai bater contra o defeito da nossa humana natureza caída. Tem que vir o Espírito Santo. Por isso era conveniente que Nosso Senhor subisse aos céus, apresentasse as suas chagas redentoras e mandasse o seu Divino Espírito para aperfeiçoar as almas. Ah, mas tem coisa que freia essa atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus verdadeiro, enche todo o mundo com a sua perfeição, pode ser extinto de um só lugar, das nossas almas. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz que nós não podemos extinguir o Espírito Santo das nossas almas. O que quer dizer isso? O pecado mortal. A luta grandíssima que nós devemos ter contra os pecados mortais para evitar a extinção do Espírito Santo das nossas almas. Nós expulsamos o Espírito Santo das nossas almas quando cometemos um pecado mortal. Mas, quem sabe não convém muito dizer sobre o pecado mortal, porque é claro que o Espírito Santo não estará presente em uma alma em pecado mortal. Porém, qual é o fruto da mediocridade na nossa vida espiritual? Além da falta de oração, que já é um grande defeito, além da prática remissa das virtudes e o esquecimento de pedir os dons do Espírito Santo, os pecados veniais. Outra expressão muito alegórica de São Paulo, já não aos Tessalonicenses, não aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Mas como pode ser que o Espírito Santo se entristeça, sendo ele a mesma alegria? Alegoricamente, São Paulo diz que o Espírito Santo se entristece nas nossas almas quando vê a mediocridade de não lutar contra os pecados veniais. Santa Teresa de Jesus,
tinha uma maneira muito particular de falar. Ela diz assim, textualmente, temos que ser muito cara de pau, assim é a tradução, cara rota, diz o seu, e a tradução é cara de pau. Tem que ser muito cara de pau para pensar o seguinte, isso é pecado, mas é venial, como não tira a graça da minha alma, eu vou fazer. Tem que ser muito cara de pau para fazer uma coisa assim. Porque coloca a honra de Deus por debaixo de uma coisa totalmente confortável ou para sair de uma situação. Na Argentina tem uma expressão muito infeliz chamada a mentira piedosa, que é para aquele que diz uma mentira para chegar mais cedo na missa. Isso é absurdo. Eu já disse várias vezes, se nós pudéssemos evitar uma terceira guerra mundial, uma epidemia mundial, se nós pudéssemos evitar todas as doenças, se nós pudéssemos esvaziar o inferno, esvaziar o purgatório com uma mentira venial, não poderíamos fazer. Não podemos colocar a honra de Deus por debaixo das almas que estão no inferno por culpa sua, que estão no purgatório por culpa sua, das doenças que existem por culpa do pecado, de maneira alguma. Então, essa delicadeza para com Deus, lembre-se ontem que nós falávamos da paternidade divina e como é um amor desinteressado. Vou lembrar os senhores como Deus tem um amor desinteressado para conosco. O mesmo desinteresse que tem uma mãe zelosa que alimenta o seu filho recém-nascido. O que aquele filho vai devolver para sua mãe? Absolutamente nada. É um amor totalmente desinteressado. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós não podemos deixar de atuar em consequência e não ter um amor delicado com o nosso Senhor. Nosso Senhor é delicadíssimo. Se os senhores procuram a multiplicação dos pães, que está, uma delas, a primeira, que está no Evangelho de São João, diz que na multiplicação dos pães tem uma frasezinha de havia muita relva naquele lugar. Vejam só o detalhe, porque as pessoas iam sentar no chão e Nosso Senhor escolheu um lugar que fosse confortável para as almas, para receber aquele grande milagre. Delicadeza. Nós devemos devolver a Deus essa mesma delicadeza, não lutando somente contra os pecados mortais, senão contra os veniais, contra as imperfeições que vão deixando a nossa alma cada vez mais suja. Porque Deus quer as coisas perfeitas, por isso manda o seu Espírito para que nós sejamos perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A missão é dificilíssima, mas Deus dá a graça. São João da Cruz, um dos grandes mestres da vida espiritual, ele compara o pecado mortal, o pecado venial e a imperfeição com o voo de um passarinho. Ele diz que um passarinho pequeno, com uma corrente grossa na canela, na patinha, é impossível que ele consiga levantar voo. Assim é a alma em pecado mortal. Impossível nem começar o voo da vida sobrenatural e menos da santidade. Mas o passarinho pequenininho, que tem um barbante na sua patinha, ele pode voar por um tempo, mas até certo limite, mas depois ele cansa, porque ele é muito pequenino e o barbante pesa, volta ao estado de pecado mortal. O pecado venial não combatido é o melhor caminho para o pecado mortal. Agora, se o passarinho muito pequenininho for amarrado com um fio de cabelo, ele pode voar, mas ele não vai voar o voo da santidade. Sempre vai ter um limite. Essa é a ação do Espírito Santo. Cortar esse cabelo que une a nossa alma à terra. O pássaro não pode estar amarrado na terra porque ele não pode voar tudo o que ele pode dar se ele está amarrado, mesmo que seja com um fio de cabelo. Essa é a atuação do Espírito Santo. E nós devemos pedir com insistência, como a parábola do capítulo 11 de São Lucas, com insistência. O que é essa insistência? Que a devoção ao Espírito Santo faça parte primordial das nossas devoções, porque não é uma devoção qualquer. Por acaso a devoção ao Sagrado Coração é uma devoção como a devoção ao dedo indicador de Santo Tomé? Claro que não. A devoção ao Sagrado Coração é a principal devoção, é Deus Nosso Senhor. Da mesma maneira o Pai e da mesma maneira o Espírito Santo. Tem que fazer parte da principal devoção, que é a adoração a Deus. A Deus, lembremos,
Nós não podemos somente dar graças a Deus, não somente pedir ou pedir perdão, nós devemos adorar também. Essa adoração tripla, adoração única às três pessoas. Adoramos a Deus em três pessoas, mas não podemos fazer da terceira um grande esquecido nas nossas almas. Porque senão a gente pode vencer o pecado mortal, a gente pode vencer o pecado venial, mas a perfeição não alcançaremos nunca. Vamos pedir a Nossa Senhora que seja ela que nos consiga essa graça da vinda, da atuação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas. Ela é importantíssima. A primeira vinda do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, o que faziam os discípulos? Estavam reunidos, é claríssimo, os Atos dos Apóstolos. E todos estavam reunidos com Maria, a mãe de Jesus, esperando a vinda do Espírito Santo. Digam aos protestantes o que disserem. Está escrito ali. Eles não gostam de dizer isso, está bem escrito ali. Estavam todos reunidos, perseverando na oração, juntos com Maria, a mãe de Jesus. Da mesma maneira devemos permanecer todos nós nesses últimos dias da novena até a vinda do Espírito Santo. Comemoramos a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E também transluzir essa devoção desses dias para todos os dias do ano, das nossas devoções, para que, pouco a pouco, esses dons do Espírito Santo apareçam nas nossas almas. Ave Maria Puríssima. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.